Capítulo 1 Sombras famintas. O crocs feio de Charlie grudava no tapete do chão atrás do balcão do bar. O suor empapava suas axilas, a cavidade do pescoço e o espaço entre as coxas. Era seu segundo turno naquele dia. O cara do turno da tarde havia pedido demissão do nada para correr atrás do namorado em Los Angeles. E ela havia ficado com os turnos dele até que Odette contratasse um substituto. Mas, por mais cansada que tivesse, Charlie precisava do dinheiro, e era melhor mesmo se manter ocupada. Manter-se ocupada significava não se meter em confusão. Sempre houvera algo de errado com Charlie Hall. Mau caráter desde o dia em que nasceu. Nunca havia se deparado com uma má escolha na qual não tem estado disposta a se jogar de cabeça. Tinha dedos feitos para bater carteiras, uma língua pronta para contar mentiras e um caroço de cereja ressecado no lugar do coração. Se sua sombra houvesse sido uma daquelas sombras mágicas, Charlie tinha certeza de que até mesmo a dita cuja teria fugido. Mas aquilo não significava que não poderia tentar ser diferente, e ela estava tentando. Era óbvio que tinha sido difícil manter seus piores impulsos sob controle nos últimos 10 meses. Mas era melhor do que ser um fósforo aceso em uma cidade que ela já tinha banhado em gasolina. Charlie tinha um emprego, um no qual até mesmo batia ponto, e um namorado confiável que pagava a própria parte do aluguel. A ferida de bala estava cicatrizando bem. Pequenas vitórias, mas não significavam que ela não estivesse orgulhosa. Foi com aquilo em mente que Charlie olhou para cima, e pelas portas duplas do Rapture Bar Lounge, viu atravessar um desafio à sua determinação. O rosto de Doreen Coals estava vermelho e inchado de tanto chorar. Era óbvio que ela havia tentado dar um jeito na maquiagem, mas esfregar o rímel com tanta força que borraram um dos lados. No ensino médio, ela não teria olhado na cara de Charlie e provavelmente gostaria de fazer o mesmo naquela noite. Existem inúmeras diferenças entre a vida de pessoas com grana e de pessoas sem. Uma é esta: sem dinheiro para pagar especialistas, é necessário desenvolver um ecossistema complexo de amadores úteis. Quando apareceu na pele do pai de Charlie o que, segundo o médico, era câncer, ele bebeu uma garrafa de uísque Maker's Mark e pediu a um amigo açougueiro que cortasse um naco de seu ombro, porque ele não tinha como pagar um cirurgião. Quando o primo do amigo de Charlie se casou, pediram à senhora Silva, que morava a 3 quarteirões de distância, que fizesse o bolo do casamento, porque ela adorava preparar doces e tinha coisas chiques de confeitaria, e mesmo a cobertura estando um tanto arenosa e uma das camadas um pouco além do ponto, ainda era doce. Além de ser tão alto quanto o bolo de revista, e custou apenas o preço dos ingredientes. No mundo da magia das sombras, Charlie era uma ladra bem-sucedida, mas para os outros, sempre seria uma amadora útil, disposta a roubar uma aliança de casamento ou resgatar um pitbull sequestrado. Charlie Hall, atraída por uma má ideia como uma traça por um suéter de lã. Cada corre uma oportunidade para deixar os piores impulsos saírem para brincar. Preciso falar com você, anunciou Doreen em voz alta, estendendo o braço em direção a Charlie enquanto ela passava. Tinha sido uma noite calma no bar, mas Odette, a dominatrix velha e quase aposentada, que era a dona do lugar, estava sentado a uma mesa na entrada, fofocando com as amigas. Ela notaria se Charlie ficasse conversando com alguém por muito tempo. E Charlie não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Ser bartender no Rapture tinha sido um golpe de sorte, considerando seu histórico. A vaga tinha sido arranjada por Baltazar, que administrava um salão de sombras no porão, no estilo taberna clandestina, e que tinha boas razões para ficar de olho nela, sendo uma delas o fato de querer que ela voltasse a trabalhar para ele. E, ao olhar para Doreen e sentir aquela empolgação familiar se agitar dentro de si, Charlie percebeu a fragilidade de seu compromisso de seguir o caminho de uma vida honesta. Como uma estratégia para o sucesso, que é apenas a palavra lucro,
com muitos pontos de exclamação. Quer uma bebida? Perguntou ela a Doreen. Doreen balançou a cabeça. Você tem que me ajudar a encontrar o Adam. Ele desapareceu de novo e eu... Não posso conversar agora, interrompeu Charlie. Peça alguma coisa para minha chefe não pegar no meu pé. Clube, soda, bitter, suco de cranberry, limão, qualquer coisa, é por minha conta. Os olhos molhados e avermelhados de Doreen sugeriram que ela teria dificuldade de esperar, ou que ela havia bebido antes de chegar ali, talvez as duas coisas. Ei, chamou um dos clientes assíduos e Charlie se virou para anotar o pedido. Ela preparou um Cosmopolitan e derramou o líquido vermelho rubi da coqueteira. Então acrescentou uma bolinha de gelo seco, que fez subir fumaça, como se fosse uma porção. Ela verificou outra mesa, onde um cara tomava uma cerveja devagar, com os dedos trêmulos aplicando um terceiro adesivo de nicotina na parte interna do braço. Ele queria deixar a conta aberta. Charlie serviu uma dose de Bourbon for Rose para um sujeito vestido tweed e com os óculos sujos, que parecia que dormia com as roupas que vestia e havia dito a ela que não gostava de Bourbon muito doce. Depois, ela foi até o outro lado do bar, parando para preparar um whisky com ginger ale para o próprio Baltazar quando ele acenou para chamá-la. Tem um trabalho para você, informou ele baixinho. Com os olhos brilhantes, pele marrom clara e cachos longos o suficiente para serem puxados para trás em um rabo de cavalo desleixado. Ele dominava seu salão de sombras, transformando os sonhos corrompidos da cidade em realidade. Não, respondeu Charlie, seguindo em frente. Ah, qual é? Que Night Singer foi assassinado na própria cama. E o quarto ficou destruído. Alguém fugiu com seu livro pessoal de descobertas mágicas, explicou Baltazar, erguendo a voz, não convencido da recusa dela. Isso era o que você fazia de melhor. Não, exclamou ela em resposta da forma mais simpática que conseguiu. Foda-se que Night Singer. Ele havia sido o primeiro sombrista a contratar os serviços de Charlie, quando ela era apenas uma menina. Por Charlie, ele poderia apodrecer no túmulo, mas aquilo não significava que ela roubaria a sepultura dele. Charlie tinha saído daquela vida. Ela fora boa demais e os danos colaterais tinham sido altos demais. Naquele momento, ela era apenas uma pessoa normal. Um trio de pessoas bêbadas, com uns 20 e poucos anos e aparência de bruxa, estava comemorando um aniversário, o batom preto borrado nas bocas. O grupo pediu doses de baratas de absinto verde neon e as virou. Uma delas deveria ter alterado a sombra havia pouco tempo, porque ela ficava se mexendo para que a luz capturasse e projetasse o seu novo eu na parede. A sombra tinha chifres e asas, como um sucubo. Era linda. Minha mãe odeia, contava a garota ao grupo, com a voz um pouco arrastada. Ela saltitou e pairou no ar por um momento conforme as asas da sombra bateram, e alguns clientes ficaram olhando, admirados. Minha mãe diz que vou me arrepender de ter algo que não posso esconder quando eu tentar conseguir um emprego de verdade. Respondi que era o meu jeito de me comprometer a nunca me vender. Na primeira vez que virá a sombra alterada, Charlie pensará em um conto de fadas que tinha lido quando era criança na biblioteca da escola. O bruxo e o irmão azarado. Ela ainda se lembrava das linhas iniciais da história. Era uma vez um menino que nasceu com a sombra faminta. Ele teve a maior sorte possível, enquanto toda a má sorte foi concedida para o seu gêmeo, que nasceu sem sombra alguma. Mas era óbvio que a sombra daquela garota não tinha toda essa sorte. Parecia legal e dava a ela um pouco de magia inferior. Talvez ela até conseguisse levitar alguns 7 centímetros por alguns segundos. Um par de saltos a teria levado mais alto. Aquilo também não tornava a garota uma sombrista. Sombras manipuladas eram a especialidade de alteracionistas. Das 4 disciplinas, a mais voltada ao público. Alteracionistas podiam moldar a estética das sombras, usá-las para desencadear emoções tão fortes que podiam ser viciantes e até mesmo arrancar pedaços do inconsciente de uma pessoa. Havia riscos, sem dúvida. Às vezes, as pessoas pediam muito mais de si mesma do que esperavam. As outras disciplinas sombristas eram mais secretas. Carapaças
se concentravam nas próprias sombras, usando-as para voar com auxílio de asas de sombra ou como uma armadura. Titereiros mandavam as sombras fazer coisas em segredo, o que, na experiência de Charlie, era sobretudo o tipo de merda da qual ninguém queria falar. E os mascaradores não eram muito melhores, um bando de babacas e místicos determinados a desvendar o segredo do universo, doesse a quem doesse. Havia uma razão para serem chamados de sombrios, no lugar do título apropriado. Não dava para confiar neles de jeito nenhum. Por exemplo, não importava o que o sombrista dissesse, todos traficavam sombras roubadas. O namorado de Charlie, Vince, tinha tido a dele roubada, provavelmente para que algum rico escroto desfrutasse de uma alteração pela terceira vez. Desde então, ele não projetava sombra alguma, nem mesmo sob a luz mais intensa. Acreditava-se que as pessoas sem sombra eram carentes de algo, apresentavam a falha de alguma coisa intrigável. Às vezes, as pessoas que passavam por Vince na rua notavam aquela ausência e se afastavam. Charlie queria que as pessoas saíssem de seu caminho também, mas Vincent ficava incomodado, então ela lançava um olhar furioso para cada pessoa que fazia aquilo. Quando Charlie passou por perto de novo, Doreen anunciou: "Vou tomar um gingialê para acalmar meu estômago." Odette parecia distraída com seu grupo. "Ok, qual é o problema?" "Acho que Adam voltou para o vício", explicou Doreen quando Charlie colocou a bebida na frente dela, junto com um guardanapo. "Ligaram do cassino. Se ele não aparecer na segunda-feira, vai parar no olho da rua. Ligo para o celular, mas ele não atende." Charlie e Doreen nunca chegaram a ser amigas, mas tinham conhecidos em comum. E às vezes conhecer uma pessoa por muito tempo parecia ser mais importante do que gostar dela. Charlie suspirou. "Então o que você quer que eu faça?" "Encontre Adam e faça com que ele volte para casa", pediu Doreen. "Quem sabe, fazendo-o lembrar que ele tem um filho." "Não sei se posso obrigar Adam a fazer qualquer coisa", respondeu Charlie. "Você é a razão de ele estar assim", disse Doreen. "Ele fica pegando trabalhos extras que são muito perigosos." "E como isso é culpa minha?" Charlie limpou a área do bar na frente dela em busca de algo para se ocupar. "Porque Baltazar está sempre comparando Adam com você. Ele está tentando ficar à altura da sua maldita reputação. Mas nem todo mundo é um criminoso nato." O parceiro de Doreen, Adam, era um croupier de blackjack no cassino de Springfield e começara a trabalhar para Baltazar por meio período depois de Charlie pedir demissão. Talvez ele tenha achado que lidar com qualquer jogo sujo de merda que rolava nas mesas o tivesse preparado para roubar de sombrios. Charlie também suspeitava de que Adam houvesse pensado que se ela conseguia fazer aquilo, não tinha como ser tão difícil. "Podemos conversar mais, depois que der minha hora", afirmou Charlie com um suspiro, pensando em todas as razões pelas quais deveria ficar longe daquilo. Primeiro, ela era a última pessoa que Adam gostaria de ver em qualquer situação. Segundo, aquilo não resultaria em nenhum dinheiro. Havia rumores de que Adam gastava o dinheiro extra dado por Baltazar curtindo euforia, ou seja, modificando a própria sombra. Assim poderia olhar para o nada por horas enquanto era inundado por sensações incríveis. Era provável que Ada estivesse deitado em um quarto de hotel, sentindo-se ótimo. E com certeza não gostaria de que Charlie o arrastará para casa antes que o efeito tivesse passado. Charlie olhou para Doreen, a última coisa de que precisava naquele momento, sentada diante dela no bar, mexendo a bebida de um jeito desolado. Charlie estava estendendo a mão para pegar uma bomba de água com gás quando o estrondo a fez olhar para cima. O cara de tweed, que havia pedido bourbon não muito doce, estava naquele momento de quatro, ao lado do palco vazio, enrolado em uma cortina de veludo. Um dos capangas do salão de sombras, um homem chamado Joey Aspirinas, estava de pé sobre ele, como se tentasse decidir se deveria chutar o seu rosto. Baltazar os havia seguido escada acima, ainda gritando: "Você perdeu o juízo? Tentando me fazer receptar isso? Está armando para cima de mim, fazendo parecer que fui eu quem roubou o Liber Noctem? Cai fora daqui." "Não é isso", respondeu o cara de tweed.
O Salt está desesperado para recuperar nem que seja só uma parte. Vai pagar uma grana. Charlie estremeceu ao ouvir o nome de Salt. Pouca coisa a abalava, depois de tudo que tinha visto e feito, mas só de pensar nele, ela ficava mexida. Cala a boca e sai, Baltazar apontou para a saída. O que está acontecendo? Perguntou Doren. Charlie balançou a cabeça, observando Joe e Aspirinas empurrar o cara de Tweed em direção à porta. Odette se levantou para falar com Baltazar. Ambos falavam baixo demais para ela ouvir. Baltazar se virou e seu olhar cruzou com o de Charlie ao voltar para o salão de sombras. Ele deu uma piscadela. Ela deveria ter levantado a sobrancelha ou revirado os olhos, mas a menção de Lionel Salt a havia deixado tensa e sem reação. Baltazar se foi antes que ela conseguisse fazer qualquer coisa. O anúncio para os clientes pedirem a saideira ocorreu logo depois. Charlie limpou o balcão e encheu a lava-louça com coqueteiras e copos sujos. Ela contou o dinheiro da gaveta, extraindo o valor da bebida de Doren da sua própria gorjeta e colocando-o com o resto das notas. O Rapture podia ser o lugar em que a estranheza imperava. Podia ter as paredes e os tetos revestidos de preto 3.0, uma tinta tão escura que roubava a luz do cômodo. E podia ter o ar carregado de incenso. Podia ser o tipo de lugar aonde os moradores iam para conseguir um vislumbre de magia, ou excentricidade, ou caso se cansassem de bares esportivos como kombucha na pressão, mas os rituais de fechamento eram os mesmos. A maior parte do restaurante da equipe já havia saído quando Charlie pegou o casaco e a bolsa no escritório de Odette. O vento estava mais forte, esfriando o suor de seu corpo enquanto ela caminhava para o carro, e a fazendo-se lembrar de que já estava no fim de outono, perto do inverno, e que ela precisava começar a levar algo mais quente do que uma jaqueta de couro fino para o trabalho. "E aí?" perguntou Doren. "Estou congelando aqui. Vai encontrar o Adam?" "Suzy Lepton disse que você a ajudou, e vocês mal se conhecem. O trabalho provavelmente não seria muito complicado, e assim Doren pararia de encher o saco. Se Adam tivesse curtindo a euforia dele em algum lugar, ela poderia roubar sua carteira. Aquilo mandaria de volta para casa bem rápido. Poderia pegar as chaves do carro dele também, só para mostrar que conseguia. Seu irmão trabalha na universidade, não é? No setor financeiro?" Doren estreitou os olhos. "Ele é do setor de atendimento ao cliente, atende ligações, mas tem acesso a computadores. Então ele pode dar um jeito de a minha irmã ter mais um mês para pagar a conta. Não estou pedindo que ele cancele a dívida, apenas adie. As taxas de entrada, taxas de tecnologia para estudantes e taxas de processamento tinham de ser pagas antes de o dinheiro do empréstimo aparecer. Aquilo, sem contar com a lata velha de que Posey precisaria para ir e voltar do campus, ou com os livros. Não quero criar problemas para ele", afirmou Doren, como se não estivesse tentando persuadir uma criminosa a encontrar seu namorado criminoso. Charlie cruzou os braços e esperou. Enfim, Doren assentiu devagar. "Posso perguntar. O que poderia significar muitas coisas." Charlie abriu o porta-mala de seu Toyota Corolla. Sua coleção de celulares descartáveis estava ao lado de um emaranhado de cabos de bateria, uma sacola velha de suprimentos para roubo e uma garrafa de Greengrows que ela comprará a preço de atacado no bar. Charlie pegou um dos telefones e digitou o código para ativá-lo. "Tudo bem, vou tentar uma coisa e ver se Adam morde a isca. Me fale o número dele." Disse a si mesma que, se ele respondesse, ela faria aquilo. Se não, ela iria embora. Charlie sabia que estava apenas procurando uma desculpa para se meter em uma encrenca, entrando na areia movediça para ver se afundaria. Mesmo assim, mandou uma mensagem. "Tenho um trabalho disponível e ouvi dizer que você é o melhor." Se ele estivesse preocupado em não ser bom o suficiente, então a bajulação seria motivadora. Aquela era a natureza do golpista, tocar nos pontos fracos. Também era uma maneira ruim de ensinar ao cérebro a como pensar nas pessoas. "Vamos ver se ele responde", começou Charlie quando seu telefone apitou. "Quem é?" "Amber", escreveu Charlie. Ela havia criado várias identidades para golpes e nunca usará. Delas,
Amber era a única sombrista. Desculpa mandar mensagem tão tarde, mas realmente preciso da sua ajuda. Amber, com o cabelo castanho comprido? Charlie olhou para o telefone por um bom tempo, tentando decidir se era cilada. Você é mesmo tão bom quanto dizem. Ela adicionou um emoji dando uma piscadela na esperança de que a ambiguidade permitisse que ela driblasse qualquer pergunta. Não acredito que ele está te respondendo. O que está dizendo? Pode dar uma olhada, sugeriu Charlie, entregando o telefone a Dory. Viu? Ele está vivo. Está bem. Dory roeu a unha ao ler as mensagens. Você não falou que ia flertar com ele. Charlie revirou os olhos. Do outro lado do estacionamento, Odette, envolvida por seu enorme casaco casulo, foi até seu Mini Cooper roxo. Acha mesmo que consegue fazer Adam dizer onde está ficando? Charlie assentiu. Com certeza. Posso até ir lá e acabar com a festa dele se quiser, mas vai ter que me fazer um favor melhor por isso. A Suzy disse que pedir ajuda para você é como invocar o diabo. O diabo concede seu desejo, mas depois você perde a alma. Charlie mordeu o lábio e olhou para o porte. Como você disse, mal conheço a Suzy. Ela deve estar pensando em outra pessoa. Talvez, retrucou Dory. Mas todas essas coisas que você fez, mesmo antigamente, as coisas que as pessoas comentavam, você tem que estar com raiva de alguém. Ou eu posso ter feito essas coisas por diversão, respondeu Charlie. O que seria tão bizarro, não é? E como estou te fazendo um favor, seria educado não mencionar isso. Doren soltou um daqueles suspiros exaustos que pareciam brotar de mães de crianças pequenas o tempo todo. Ok, certo. Apenas traga o Adam para casa antes que ele termine ficando como você. Charlie viu Doren ir embora. Então entrou em seu Corolla, afivelando o cinto de segurança e tentando não pensar no trabalho que Baltazar estava oferecendo, ou em quem ela havia sido. Em vez disso, pensou no ramen que ela ferveria quando chegasse em casa. Torceu para que sua irmã tivesse alimentado a gata. Imaginou o colchão à sua espera no chão do quarto. Imaginou Vincent, já dormindo, os pés enroscados nos lençóis. Enfiou a chave na ignição. O carro não ligou.